Fechou? Em memória de mim. Fala Inadequados, eu sou o Rafael Alexandre, pastor da garagem de Campinas. Esse é o podcast Em Memória de Mim. Estou aqui com o pastor John. Pastor John Souza, pastor, teólogo, tricolor de coração e pastor da igreja Garagem do Rio de Janeiro. Berlofa, pastor Berlofa, para quem não me conhece, estamos em Mogi, na minha casa, na nossa garagem aqui, a única garagem. Não vou falar isso não, vocês vão se ofender comigo. Mas que Deus abençoe vocês, espero que você goste desse programa. Sou filósofo, sou teólogo, sou pai, fã de Racionais MC e de Puro Malte. Glórias a Deus. Só uma dúvida aqui. A câmera aqui apagou, tem certeza que tá funcionando? Beleza. Porque vai que não tá, né? É alta tecnologia, né? Não sei se você vai cortar isso, mas a gente tá há 3 horas. Há 3 horas eu estou aqui, eu não tô bem, tá? Ó, minha pressão não tá boa, tá bom? Tentando fazer isso aqui funcionar. Mas agora vai. Vale a pena, hein? Esse trampo é pra vocês, então vê se consome o conteúdo nosso aí. Minimamente, né? Seguinte, galera, a gente vai começar o primeiro episódio com o tema Por que somos inadequados, né? Ah, mas todo mundo já conhece. Não, nem todo mundo conhece, então a gente vai do início mesmo, né? Vocês que são os fundadores do movimento Inadequados, eu queria que dissessem aí pra galera, pra gente, como é que surgiu o Inadequados. Eu vou passar essa pro João, seria na ordem aqui declarada, seria eu, né? Mas vou passar essa pro João para ele começar e eu finalizo. A ordem é só de apresentação. Ah, tá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar como que o bagulho nasceu e você conta a essência da... É legal lembrar que a gente começou isso em 2018, eleições, e eu tenho certeza absoluta, e a gente vai saber disso daqui a um tempo, mano, que 2018 foi um marco no Brasil, sobretudo na história da igreja evangélica. Eu tenho muita convicção que daqui a alguns anos, não sei, 50, 100, 150, 2018 vai ser quase 1500, assim, tá ligado? Vai ser um negócio potente. Porque foi em 2018 em que a igreja evangélica, na minha opinião, ela foi se enchendo de absurdos. E a gente foi ficando. Romperam com a graça. Não, a gente foi assim, não, passa. Quando chegou 2018 e colocaram a camiseta do Bolsonaro dentro das igrejas, levou... Aí teve um pessoal que falou... Fizeram dancinha. Pra mim chega. Dancinha, arminha. Acho que eu mostrei esse print pra você. Eu atendi pessoas dizendo assim, estou sendo ameaçada de morte pelo diácono da minha igreja e pelo pastor, porque eu não aceitei pôr a camiseta do Bolsonaro. 2018. Aí eu lembro que eu pus um texto na internet falando assim, eu sou pastor evangélico e sou, 2 pontos. Coloquei um monte de questões que são senso comum na igreja evangélica, aborto, drogas e um monte de coisa, e coloquei o meu ponto de vista, aquilo deu uma viralizada, a galera falou, como assim tem pastor evangélico que pensa assim? Nesse post eu conheci o John, e aí começamos a juntar a galera e falar, olha, tem uma outra narrativa, além desse absurdo que está aqui, e começamos a fazer live semanal. O John chegou, depois chegou o Rodrigo, que hoje... Fazia o host, né? Exatamente. Depois chegou o Rafa. Então assim começou o Inadequados. Por que que começou? Porque a gente viu que a igreja evangélica, parafraseando agora a Bíblia, ela é igual Sodoma e Gomorra, ela passou o limite... Da iniquidade. Da iniquidade. Não, ali foi falar, agora chega, rompemos e vamos por outro caminho. Agora, o que isso significa, eu vou deixar para o John. O que significa esse olhar inadequado, né? Porque é inadequado para quem, né, João? Para quem que é inadequado, Rafa? Porque, para mim, inadequado é quando você abre o espaço da tua reunião na igreja para colocar um sujeito para falar sobre um candidato A ou B. Para mim, inadequado é quando você expulsa gente, quando você persegue gente pela estrutura política que o sujeito, o espectro político que o sujeito decidiu caminhar. Para mim, inadequado é quando você abre mão da caridade para ser a favor de arma. Para mim, é inadequado quando você tem pobre no meio da igreja e a igreja construindo coisa de cimento, de madeira, e comprando coisas que não são parte da construção da igreja. Então, eu não acho que o nosso movimento seja inadequado, apesar de ser inadequado para o caminho que a igreja escolheu traçar. Ele é inadequado para a igreja. Inadequado, né? Para o sistema, não para o evangelho. Para o evangelho ele é completamente adequado, né? Ele é completamente parelho com o evangelho. Então,
hoje surgiu um movimento inadequado, né? Pra gente e para muita gente foi salvação, cara. Sim. É um monte de gente que estava caminhando no Vale da Sombra da Morte, das ameaças, e é a igreja que a gente não consegue separar, João, entre o partido de extrema-direita e o ambiente eclesiástico, mano. A gente colocou, João, a igreja evangélica, João, colocou ônibus do partido que o Bolsonaro queria criar para se vincular dentro de uma igreja presbiteriana lá no Sul. Então, assim, mano, o que é inadequado? Inadequado para mim é isso. E o que é adequado? É o caminho que Jesus fez. É aquilo que a gente tenta, de maneira ainda a engatinhar, estamos engatinhando nesse processo da graça, estamos caminhando em direção àqueles que Jesus amou, mas mesmo assim é um movimento que, de alguma forma, por todos os testemunhos que a gente ouve e por tudo aquilo que a gente acolhe todos os dias, a gente tem a confirmação de que foi uma decisão, uma escolha, e a gente vai confirmar ela em outubro, que a gente estava de um lado bom da história, cara. É uma delícia estar certo, né, João? Olha, é bom demais poder com todo dizer, respeito, eu avisei. Eu fico excitado saber que o eu avisei tinha razão, sabe? Cara, e aí eu confesso minha maldade, tá? Porque seria certo eu falar assim, não, eu tava errado. Puto, o Bolsonaro foi um presidente. Mas eu não queria isso não, mano, porque eu tinha tanta certeza que tá a merda que foi feita. Tá, não, ele não enganou ninguém. Ele sempre foi bem claro com o que ele ia fazer e com quem ele era, né? Que droga, né, cara? Eu pus o bonezinho aqui só pra deixar claro também que o movimento inadequado, somos inadequados até porque nós estamos ao lado de estruturas que, via de regra, a igreja evangélica demoniza, né? A MST é uma delas, e tantos outros movimentos LGBT, o movimento contra a discriminação racial, o movimento feminista. Estamos ao lado de todos os movimentos que lutam contra a desigualdade, segregação, tudo isso. E eles não estão patrocinando, fica tranquilo, tá, gente? É só o que... Mas poderiam, se quiser, a gente aceita. Do MST a gente aceita. Manda umas verduras pra nós. Sem agrotóxico, já tá... Sim, o maior produtor de orgânicos da América Latina, cara. Um dos maiores distribuidores também. Que coisa absurda, que alimentou muita gente. E você, evangélico, você demoniza. Você demoniza esse movimento aqui, que faz o trabalho mais parecido, talvez, que o seu Cristo faz. Você demoniza porque você só está repetindo o que o seu pastor fala. E é a favor do governo que colocou mais de 400 substâncias absurdas de cancerígenas, venenosas, incluiu como venenos possíveis para a nossa alimentação. Se quiser dar uma pesquisada no Google aí, a quantidade de alimentos que o MST doou só durante a pandemia. Só durante a pandemia, assim, já vai ter uma ideia já. Mas então, prosseguindo aqui no assunto, vocês então, o Berloffa fez o post e tal, o John encontrou você através desse post, mas aí o que vocês pensaram quando vocês falaram, pô, vamos fundar então um movimento, vamos abrir uma página, qual que era o objetivo do Inadequados quando vocês pensaram em, vamos fazer um movimento inadequado? Tinha nada a ver com a igreja, né, João? Eu tava, só me permita uma coisa, com licença. Esse dia eu fui num podcast grandão, vocês sabem qual é? Um dos maiores do Brasil. Além do cara não me oferecer um copo de água, ele reclamou da jujuba que eu comi porque fazia barulho no microfone. Então, como agora eu tô no nosso podcast, dá licença aqui, ó. Aí, ó. Não vou falar nada, não. É gente com inteligência... Porque tem uma sirene, eu ia xingar. É gente com inteligência limitada. Primeiro problema da... Vamos lá. Então, qual que era o objetivo do movimento quando vocês se juntaram aí? Eu não tinha um objetivo muito claro, mano. Eu sou ruim de pensar a médio e longo prazo, sabe? Eu vou indo, vou fazendo, e eu vi a necessidade e começamos. Agora é óbvio, 4 anos depois, né, a gente tem o Inadequados, depois a gente teve a garagem, que eu acho que a gente vai falar sobre. Já vamos falar, já. Então aí a gente começa a pensar onde a gente quer chegar. Mas quando o negócio estourou, foi tipo assim, vamos juntar essa galera, mano. Vamos ver o que tá acontecendo. E acolher, né, a galera que chegava zureta desse ambiente religioso, né, mano? Fala aí, John, o que você lembra agora, o pior caso que você pegou. Ah, mano, eu peguei um caso de uma menina, uma garota de 20 anos, que tinha passado por um processo de estupro coletivo de uma dessas igrejas de parede preta, que eu não vou nem falar, que começa com B de Bola de Neve, né? Uhum. Para não citar o nome. Não pode.
Não. E aí passou por um processo de estupro coletivo, cara, em que várias pessoas abusaram sexualmente dela dentro do ambiente da igreja. E o filho do pastor, né, cara? Então, esse foi o caso mais absurdo, porque eu fiquei sentado, eu lembro até hoje, João, que era de madrugada, quando ela terminou de me contar todo o processo, né? Eu fiquei olhando pra televisão apagada, a televisão tava desligada, eu fiquei olhando pro meu reflexo na televisão, assim, tipo, como que pode, né, mano? E daí em diante a gente pegou casos iguais, parecidos, situações, acolhemos muita gente, nos arrependemos de alguns acolhimentos em alguns momentos. Precisamos. Vou falar com a equipe que tá aqui, inclusive, para quem não tá vendo, depois vocês têm que aparecer, tá? Se a gente tá fazendo alguma coisa, é porque tem uma equipe da hora aqui, a Ju, a Camila, daqui a pouco a Karina tá chegando. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Acolhimentos indesejados. Precisamos fazer um episódio só de filhas... De filhos de Deus... De abençoados. De bênçãos do Senhor que passaram por nós, assim. A gente muda o nome, faz igual a TV. Não, muda nome não. A gente põe um nome muito parecido. Tipo... Yasmin. Eu vou fazer isso não. Os nomes assim, ruim. É perigoso, já é um rio, mas é perigoso. Mas assim, a gente se arrependeu de alguns acolhimentos. Tem muita gente que se aproveita... Porque a gente, diferente do que a igreja faz, normalmente... A gente não tem tanta pergunta pra fazer. O cara chega, a gente não faz interrogatório. Traz que time você torce? Você vai entrar aqui, mas Corinthians ou São Paulo? Você gosta de samba ou de bolero? Não, só chega. O cara chega, fala o problema dele, a gente tenta acolher da melhor forma possível. E alguns problemas a gente vai descobrindo depois, né, que o problema não era necessariamente o problema. A pessoa era o problema. Então, mas tudo isso, dos acolhimentos que a gente fez, dos cuidados que a gente teve, nos levou, João, para um ambiente pastoral. Porque mudou a parada, né, mano? Saiu daquele povo com uma reatividade do sistema, de que estava nervoso porque foi colocado para fora da igreja, que foi esculhambado pela igreja, para uma galera que precisava do cuidado e do pastoreio. E talvez não do pastoreio da submissão, mas da liberdade. Então é aquele despastoreio que a gente sempre fala, né, mano? De se tornar um pastor desnecessário. Então a gente abre o ambiente da garagem, a gente recebe no ambiente da garagem, primeiro o João aqui em Mogi, depois lá no Rio, agora em Campinas, mas com a ideia de acolher pastoralmente, não da forma convencional, a galera que veio chegando nesse processo. Sim. Que veio ganhando, de alguma forma, um espaço na nossa vida, né, cara? Então, surge aí esse movimento da igreja garagem, né? E para a igreja é necessário aquilo que está até aqui na nossa pauta que a Ju fez, que é qual é a nossa teologia. Sim. Né? Pô, surgiu um movimento Inadequados, acolhendo gente que em 2018 sofreu opressão, sofreu algum tipo de preconceito dentro do ambiente da igreja. Vai lembrar que era um movimento que não só a gente acolhia e de denúncia, né? Sim. Dentro do Inadequados, a gente tentava fazer, só dentro do Inadequados, o acolhimento e depois a denúncia da teologia e da prática social. Sim. Aí eu acho que naturalmente, eu tô pensando nisso agora, que a gente viu que as duas coisas não cabem. Um ambiente ácido, crítico, aparentemente não é um ambiente saudável para o acolhimento pastoral. E aí nasceu a garagem. Gera mais reatividade, né? E aí a gente teve que... A gente chegou num ponto agora que foi mais ou menos onde eu entrei. Vocês estavam, acho que, iniciando a garagem já junto com o Inadequados, né? Você lembra quando você chegou, mais ou menos? Cara, fim de 2019, foi antes da pandemia. Eu sei que a Ana tava próxima de ir embora pra Dinamarca, que é onde ela tá lá hoje. Ela foi bem no meio da pandemia. A Ana teve... então, mas eu Já entrei... tava. Eu entrei, tipo, num momento que ela tava começando a se planejar pra ir embora. Mas aí o que acontece? A Ana teve um papel, acho que importante no Inadequados, principalmente, Nossa. né? É bom sempre citar ela quando a gente fala de Inadequados. Saudades. Ela teve Maior vendedora de vocação inadequada da terra, né, João? É a vendilhona? É uma vendilhona do tempo. Ela era melhor que você, Rafa. Ela era melhor que você. Sem dúvida nenhuma. E ela foi muito importante na minha chegada também, porque ela me ensinou muita coisa. Eu até hoje não sei nada disso. Foi ela que apresentou você pra gente, assim como, o cara tá se envolvendo, ele quer ir a mais. E na época,
A gente tinha uma galera que tava se envolvendo. Eu vou falar uns nomes assim, Deus me nome livre. que vem na cabeça, assim, tipo assim, algum Sérgio, alguma Ana, sabe? O pessoal que também tava junto com a gente, mas depois, mano... Nossa senhora. E o Rafa tá aqui, velho. Não foi. E, bom, isso a gente tem até hoje. Um monte de gente que fala que vai se envolver e no final sobra nós 3 aqui na correria. Sim. Mas beleza. Aí ela teve, nessa transição ela me chamou, quer dizer, eu chamei ela, falei, eu quero ajudar, mas eu não entendo nada. Não sei fazer arte, não sei fazer nada. Eu posso ajudar a organizar e postar. Ela falou, não, a gente precisa disso. Alguém que seja pelo menos disciplinado a ficar cobrando, a puxar e tal. Então foi aí que eu entrei. E eu entrei no Inadequados. E aí como eu comecei a se envolver mais com vocês assim, eu comecei a perceber exatamente isso que vocês estão falando. O ambiente da Igreja da Garagem e do Inadequados estava começando a se separar, apesar de ser as mesmas pessoas. E às vezes se confundir, né? É uma loucura. As mesmas pessoas à frente. Exato. Porque dentro não são, mano. Exatamente. É muito claro quem quer um ambiente ácido e crítico. Sim. E é muito claro quem quer um ambiente de acolhimento pastor. E eu não tô falando que um lado tá certo ou tá errado. Não. É escolha. Mas é muito Às vezes é claro mais isso. necessidade mesmo. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo, né, mano? Tem gente que não quer. Não, eu tô bem, eu vou tocar minha vida e exatamente. vai em paz. É até melhor pra nós. Vai pela sombra. Vai. E aí, em que momento dessa caminhada que surge a igreja? Que, tipo, não sei quem dos dois que teve a ideia de falar assim, vamos fazer uma igreja. O João começa com a garagem, eu tava ainda na Sal e Luz. Verdade. Em Friburgo, mano. pastoreando lá no Lá Cordoeira e no Terra Nova. Em Friburgo. E aí você chamou o pessoal do Inadequados para a reunião na garagem? Já tinha um pessoal daqui de Mogi que estava no Inadequados? Eu tô tentando lembrar. Tinha uma Mas galerinha foi pequena. Assim. Mano, eu era pastor na Wiener. E eu falo aqui em Mogi. E eu falo tranquilamente porque é uma igreja que eu tenho carinho, saí lá de boa e tal. Mas, obviamente, não me cabia mais lá, né? Então, no começo de 2018, eu decidi sair... Muito worship, né, João? Beijo, Wiener. O problema dele era só worship, Não, cara. tem pessoas queridas. Não, era só worship, cara. É a importação. Isso eu falava lá, então não tem problema. Pessoas maravilhosas lá, o Milton, pastor. Mas assim, que o João é a não gosta importação da teologia. Qual que é a teologia que a gente vivia lá? É uma teologia norte-americana do domínio, década de 60. A teologia do domínio, do evangelismo. Eu acho que não cabe para as nossas demandas aqui. Então, por isso eu saí de lá. Começo de 2018 eu decidi sair. No meio de 2018 eu conversei com a liderança, com o pastor, falei, quero sair. E organizei, porque eu era à frente de alguns trabalhos, eu era pastor lá. Organizei a minha saída e final de 2018, e aí bolsonarismo, a Wiener nunca se envolveu nisso, que na minha opinião também acaba sendo um problema. Você não é a favor, mas não é contra declaradamente, então, sei lá. Tomar um lado, né, mano? Eu acho problemático isso, sabe? Mesmo que você não tome o lado a favor de alguém, mas contra alguém, você precisa. Esse é o caminho, mano. A gente aqui, em 2018, a gente não tava... Vamos falar um pouquinho de nomes e partidos. Ninguém aqui estava a favor do PT ou do Haddad. Nós estávamos contra algo muito claro. Como, de novo, agora nós estamos. Mas agora a gente tá a favor. Agora estamos a favor. Porque a gente aprendeu a lição, né? Agora, irmão. Mas aí eu... onde eu tava? Na Wiener. Aí quando eu decidi sair da Wiener, algumas pessoas já começaram a perguntar pra mim, né? Pô, mas você vai fazer alguma coisa, tal. Falei, vamos pensar em alguma coisa. A minha tia também estava sem igreja, porque ela fazia parte de uma igreja que expulsou a filha dela, depois quase expulsou ela, um monte de absurdos. E aí a gente foi pra garagem, eis o nome, da casa da minha tia. Falei com algumas pessoas que eu sabia que estavam sem igreja na cidade. Falei, vamos se reunir toda sexta-noite? Começou a reunir lá 20, 30 pessoas. Ficamos 1 ano na garagem. Depois saímos e fomos para Jundiapeba, uma periferia aqui da cidade. E trabalhamos dentro da pandemia, nessa periferia. Nos 3 primeiros meses distribuímos 7 toneladas de alimentos só pela igreja. A prefeitura distribuiu 10. Só para você ter uma noção. E agora, 3 meses atrás, nós estamos aqui, onde nós estamos nesse momento, que é no centro de Mogi, que essa é a garagem Mogi, o ambiente onde a gente está aqui com o estúdio, tem uma cafeteria, e a gente está tentando promover essa teologia. Então esse foi o passo a passo da garagem Mogi. Nesse meio,
tivemos o John chegando, fazendo a transição da Sal e Luz que ele vai contar, e depois você, mano, em Campinas. E no Rio a mesma coisa, John? O pessoal que se reúne com você, não hoje talvez, mas no início, já era um pessoal que você conhecia ou foi um pessoal que veio... Não, a galera foi vindo do Inadequados, mano. A galera veio do Inadequados. Hoje a gente tem 2 grupos, né? Tem um grupo geral e tem um grupo de membros, pessoas que firmaram o compromisso de participar conosco das dores do corpo de Cristo. Isso é legal falar, dessa divisão dessas pessoas, tá ligado? A gente tem um grupo geral das pessoas que simpatizam com o movimento da garagem, que acham que a garagem é uma igreja legal, mas que às vezes estão mais longe, às vezes não querem se aprofundar na relação, e eles estão lá, tem um espaço para eles recebem um link de reuniões que a gente faz periodicamente da Garagem Rio, né? Porque tem a Garagem On, e é um movimento, é bom a gente também tratar, que é a primeira igreja online que a gente tem. Sim. Até onde temos informação, a primeira do Brasil. A primeira do Brasil, em que a gente tem as nossas reuniões toda quarta-feira, a partir das 21 horas, entre 21 e 21h30, dependendo do dia, você recebe o link. Ah, mas qual hora que é? Recebe o link, pô. É online, né? É online, pô. Era 9, vai ser 9h30. Pô, fica 30 minutos no sofá. Toma um Guaraná, pô. Um Guaraná Jesus, toma uma coquinha, ó. Coquinha com café. Não foi. Hein? Vai no Sport TV e assiste o Abre Jogo. 9h30 tem jogo, você fica vendo a galera aquecendo. Exatamente, cara. Deixa eu falar, temos uma equipe também que está fiscalizando, né, o nosso os palavreado. Nossos palavrões. Os né? nossos palavrões, as nossas besteiras, porque a gente não tem problema com isso. Então, mas a gente sabe que talvez você que está recebendo isso fala, mano, mas esses meninos são meio estranhos, né? Fala palavrão. Então a gente está tentando falar... Ser mais polido. Que você não se ofenda com a gente, de verdade, para você ouvir de fato o que a gente tem a dizer, tá? Então, é tudo gente do bem. Não teve. Não teve palavrão. Não teve. Não. Aqui Então aí, mano, o que aconteceu? A Garagem Rio surge nesse processo também. Depois que eu saio de Friburgo, vou trabalhar no Rio. Então eu vou... e a gente abre esse espaço. O João me convida para abrir um movimento também no Rio de Janeiro, que já tem pelo menos aí 2 anos e pouco, quase 3 anos. A Igreja do Rio, ela... Eu tenho certeza absoluta que a Igreja do Rio tem potência para ser a maior garagem, mesmo que um dia tiver uma no centro de São Paulo. Eu já falei isso pro John. A Igreja do Rio, inclusive, começou a ganhar uma forma muito grande, muito antes de Mogi. A pandemia que atrapalhou um pouco. Sim. E a gente conseguiu, mas a Igreja do Rio... Mas a gente fez reuniões com muita gente já. Sim. E lá tem um núcleo progressista muito bacana, mano. Tem muita galera boa. No Rio de Janeiro, graças a Deus, uma igreja maravilhosa, mano. Mas surge dessa necessidade também de pastoreio dessas pessoas. E a gente vem... e a pandemia atrapalha um pouco esse processo. Mas a Igreja do Rio nasce nesse convite do João de abrir esse projeto no Rio de Janeiro também, para dialogar com aquela galera que veio do Inadequados, tá, mano? Galera que veio do Inadequados. Queria esse acolhimento. Exatamente, mano. Gente que também foi... é tudo assim, tá, mano? É gente... Que tipo de gente? A pergunta é... João, tá... Chegou gente, humano, ser humano, pessoa, homo sapiens sapiens, homens e mulheres sapiens, como diria a nossa Dilma. Não binários, trans, tudo sapiens. Tudo sapiens, né? Por que eles vieram? Eles chegaram por quê? Dissidência política dentro do ambiente da igreja, discordância por situações de gênero, enfim... Sobretudo de gênero e sexualidade. Porque o povo gosta, né, João? O povo gosta de reprimir e cuidar do ambiente, do esfíncter anal uns dos outros, né? Não falei, tá vendo? Não falei palavrão, cara. Não, é lindo. É lindo, Isso palavra. aí fala na Globo. Dá pra botar nome do filho de esfíncter, né? Nome de criança, William né? Bonner fala esfíncter Sim, quando ele precisa falar. Quando ele precisa falar. Mas, ó, eu vejo isso principalmente da galera do Rio, assim, a gente que participa dos grupos da garagem e do Garagem On, a galera do Rio é muito atuante. O que é Garagem On? Já explicamos aqui, porque a gente tá falando, eu não sei se... É a nossa igreja online. Aí nós 3 prega. Eu tenho medo da pessoa falar, mas que... Inclusive, como eu citei aqui, que a gente vê nos grupos, é importante você que tá aí ouvindo e tem interesse de ouvir, de participar de uma reunião, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para receber os links e participar das reuniões quarta-feira. Como que eu faço pra esse link, Rafa? Como é que eu faço? Cara, tá lá no quero o link. @garagem.igreja, @garagem.mogi, Campinas, Instagram, garagem, tá falando. isso.
E no Instagram você acha o link. Boa. Instagram, pô. Mas aqui, isso aqui vai estar onde? Vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, vai O estar... Rafa colocou o link, se ele não colocar, a gente demite ele. É. Agora deixa eu te contar uma coisa. Fala alguma coisa, Rafa. Olha a mágica. Som, teste, alô, alô. Funciona do mesmo jeito. Cara, esse é o melhor microfone do Brasil. Depois a gente vai... Bluetooth é alta tecnologia, né? E beleza, a gente entendeu do Rio. A partir de uma necessidade e de uma busca do pessoal lá de Campinas, surgiu a garagem de Campinas também. O que ninguém fala é que nosso primeiro evento foi onde, João? Campinas, inadequado. Ah, a gente Eu vi- botou uma estaca lá, né, cara? Vocês não estavam lá. Eu e o Vocês João não mijamos estavam. naquele lugar pra marcar território. Literalmente, provavelmente a gente fez isso, porque a gente bebeu muito depois, então... Sim, fizemos xixi naquele A lugar. gente não sabia realmente. A primeira vez que eu falei com o Berlofa foi perguntando disso. Foi 19? Foi 19 aquilo, não foi 2019? Foi 19. Ah, você acredita e deu um que ela evento fala- cheio, mano. Bombou. Ariovaldo Ramos, Aquela- Kivitz, Kivitz, Valéria Vilhena Vilhena. e nós, E né? nós nem ficamos muito, né, E a mano? atração principal, né? Nós. É, nem ficamos muito. Depois que o Ariovaldo falou, a Valéria Vilhena falou, o João tava Mano, até eu com lembro até vergonha. hoje da fala da Valéria aquele dia, cara. Eu não esqueço. Foi muito bom. Foi ótimo, mudou minha concepção de estrutura, sabe? Eu não lembro. A mulher começa a falar sobre o machismo lá desde do feudalismo. Mano, ela É, trouxe um... Arrebentou. Olha, Arrebentou. o Ariovaldo foi o Ariovaldo. É, né? segue lá a Valéria Vilhena também, procura que ela é boa. Maravilhoso. A Ariovaldo é aula, assim. Muita paciência. Sentou com uma TV de 29 polegadas no colo. Você lembra, né, João? Ele tava com um iPad desse tamanho assim, ó, no colo. TV zona de LED. Então, realmente, a primeira vez que eu chamei o João pra conversar no WhatsApp, provavelmente, porque eu peguei lá no Inadequados, foi pra perguntar disso. Falei, pô, eu vi que vocês fizeram um evento aqui em Campinas, tem alguém daqui de Campinas e tal? Daí você comentou, falou, pô, tinha. A galera Que se é o mudou, Carlos. acho que foi pra... Tá em Portugal, Braga, Pastor Carlos, que até hoje, mano, ele tem o desejo de começar algo lá em Braga. É Braga, não é É. Praga, que fica em Portugal. Braga. É Braga. Braga, República Tcheca. Caramba, John. Toca Ah, aqui, não, irmão. Eu você tenho não tá orgulho- lidando com- Eu tenho orgulho de você, irmão. Caramba. E aí o que acontece, né? A produção tá passando o tempo. E a gente A não produção falou faz da um negócio. teologia. Ela escreveu um negócio A na teologia. tela do celular pra não A mostrar. gente vai Aí chegar eu lá, tava falando, a produção falou que tá acabando. que agora é a minha vez, agora é a minha vez. É isso que o povo gosta. Abre o seu coração, Rafa. E aí a gente começou Campinas. Campinas é bem inicial mesmo. Eu fui ordenado pastor faz um mês. A gente teve uma reunião presencial. Vamos ter mais uma em breve agora, amanhã. Se você está assistindo. Não, você não vai estar assistindo. Já foi essa outra reunião. E aí a gente vai começar a Depende da sua velocidade de editar. Só depende de você, Rafael. Não vai ser postado hoje, mas com certeza Cara, não. a pessoa assistiu, Não, tá ligado? é. Antes de amanhã. Só depende de você. Mas a gente vai começar a se reunir também periodicamente para a gente formar um grupo coeso em Campinas para a gente poder começar a agir como igreja, né? Como a gente pensa a igreja. E já entrando nesse assunto, aí a pessoa pode pensar, pô, legal, vocês são inadequados, eleições 2018, vocês formaram um grupo porque é anti-Bolsonaro, blá blá blá. Mas e aí? É uma igreja comum, só que só contra o Bolsonaro? A teologia é a mesma? Então vamos aí, o que é a teologia da garagem? Como a gente poderia definir a nossa teologia? Antes de definir, eu tava até conversando agora com uma pessoa que veio de uma igreja inclusiva, só que a igreja é só inclusiva. Ou seja, é uma igreja como qualquer outra igreja. Tipo universal, mundial. Qualquer outra igreja. Inclusive, essa igreja é uma ramificação da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia. É a cidade refúgio, tá? Não tem problema nenhum, porque eu não vou... A cidade de refúgio tem... Ah não, tinha uma... É a da- Calma, eu falei nome. Então, a partir daqui, processos podem acontecer. Glória, Isso. glória. É isso que eu ia dizer, pô. É uma igreja inclusiva que aceita o LGBT, porém, na minha opinião, todo o restante do discurso continua a mesma coisa. A teologia fundamentalista, a teologia da prosperidade, a teologia triunfalista continua. O discurso continua o mesmo, mas recebemos os LGBT, que é ótimo. A ação Recebam. social disso é maravilhoso, tá? Só que eu recebi hoje lá uma pessoa que recebe, de certa forma,
não foi tão bem aceito lá, porque por mais que seja LGBT, não é um LGBT dentro dos padrões de lá. É porque o T é o problema para esses caras. Eles aceitam o L, eles aceitam o G. Não, e se for um T, mas assim, um T... Lá é uma igreja de classe média, mano. É uma igreja de branco, classe média. Eu recebi um missionário trans, não binário, gordo e negro, que não conseguiu ficar lá, porque isso a é ele imagética... dizendo, gordofobia, racismo, porque ele não estava dentro daquele padrão. Então é uma igreja inclusiva? Muda o que mais? Mais nada. Na nossa opinião, a garagem, ela muda em cada vírgula, cada ponto do que é pregado por aí. Não dá pra gente explicar tudo agora, né, John? Não, é possível. O que a gente faz. Mas assim, tudo tem uma outra questão. Não é só LGBT. Mas, por exemplo, a gente entende, talvez as pessoas não entendam... vai babar mesmo? Desculpa aí. Tá bebendo igual um viking, igual um pirata, cara. Ô, John, você pode dar um... Pode sair, né? Igual, mas eu não vou bater, igual podcast de banheiro. Você não vai tirar a câmera, né? Não, Passa na frente da Sensacional, é sensacional. É só pra limpar a porcaria do Olha. bigode. Ele vai passar na eu vou no frente. banheiro. No Flow os caras saem pra ir no banheiro. Tá bom. Ah, o Flow, a gente é o Flow agora. Agora... Você é o Monark. Vamos lá, não. John, assim, Teologia. Uma galera que não entende, você consegue dar uma resumidinha no que, por exemplo, o que é o fundamentalismo que a gente está falando que a gente não faz? O que a gente não faz? Então você está falando o que é o apofático, o não, né? Bom, em primeiro lugar, a gente não é proselitista do cristianismo. O cristianismo é algo inventado no IV século. Ele foi começado lá pelo nosso amigo Constantino e terminado por Teodósio. Ele é uma ferramenta de manipulação e governo, de controle de gente. Então a gente não tem nada a ver com cristianismo. A gente caminha nos passos do Cristo do Evangelho. Em segundo lugar, nós pensamos nossa teologia a partir do chão da América Latina, do terceiro mundo, né? Então Deus pra gente tem que cuidar do pobre. Deus pra gente tem que trazer de alguma forma no seu reino saneamento básico, cesta básica. Deus pra gente precisa de alguma forma se importar com a causa que é unânime no meio dos latino-americanos, que é a pobreza. Então a gente pensa Deus a partir da pobreza. A gente tem uma conexão muito forte com a teologia da libertação e tudo aquilo que ela carrega consigo. Então a nossa teologia, ela não divide os sujeitos, as pessoas em setores, né? A gente não está preocupado se o sujeito é L, é G, é B ou T. A gente está preocupado se essa pessoa, de alguma forma, tem a sua dignidade tirada por um sistema de maldade. Então, diferente das teologias normais, que de alguma forma você precisa de uma gnose com Deus, de um encontro com Deus, e aí recebe o poder do alto, aí é batizado. Não, a gente acredita que cada ser humano já carrega consigo, na sua humanidade, todos os vícios e as virtudes que são necessários para a vida. E os vícios não são necessariamente maus, porque o mal é mal no tempo. A gente nunca sabe o quanto que o mal de hoje pode projetar o bem amanhã. Então a gente sempre está ligado em que tudo que acontece, de alguma forma, compõe um aprendizado do ser humano na vida. E tudo aquilo que ele precisa ser acolhido de forma integral pela igreja. Então, essa é o resumo da nossa teologia. É uma teologia que a gente não gosta de tratar como inclusiva, porque, naturalmente, tudo aquilo que não é inclusivo no Evangelho é excludente, coloca as pessoas para fora. A gente tem o costume de dizer que a igreja da garagem é a igreja que a gente repensa ano a ano, que a gente não tem uma estrutura, né? Ou menos. Ano a ano, às vezes é muito. Né? A gente não tem uma estrutura montada de como a gente vai pensar. Um monte de coisa que a gente pensava talvez há 2, 3 anos atrás, hoje a gente já não acha que seja viável, Rafa. Então, repensar a igreja é um princípio, inclusive, João, da reforma protestante, que a igreja reformada sempre reformando, sempre repensando. É um princípio, inclusive, do evangelho, né? Jesus veio repensando o ambiente onde ele estava. Ouviste o que disse Moisés. Eu, porém, vos digo. E aí depois, legal, a gente estava trocando ideia essa semana, os biógrafos de Jesus repensaram, porque cada biógrafo de Jesus já escreveu o evangelho pensando em quem receberia. Pensando então não há uma teologia. biografia ali, né? Há uma aplicação da teologia. Sim, depois a gente tem o apóstolo Paulo atualizando a lei de Moisés também, que ninguém fala disso, é só Jesus que atualiza. Paulo ou Ed René, ou Ed ou Jesus. É verdade. Tem duas camadas, né? Cara, a gente Jesus e Ed. A gente tem de tudo na Bíblia, a gente tem Moisés mentindo.
tem todo mundo repensando o tempo todo. A lei de Moisés foi repensada. A lei de Moisés, ela foi estabelecida. E aí depois viu-se que tem um caminho social diferente, Isso. a sociedade vai mudando. Aí vai incluindo um e chega no outro. Agora, em algum momento, a igreja falou, não, é isso. Paramos 2000 anos atrás e agora nada muda. E a gente tem um vácuo, né, na história. 2000 anos atrás, Jesus Cristo e os apóstolos, e a gente nasce com a igreja evangélica no Brasil. 1500 anos depois. Agora, se o Brasil... Pensa nisso, você que está assistindo. O Brasil tem 500 anos. Você pensa 500 anos atrás o Brasil como era e como ele é hoje. Você consegue entender qual é a mudança que há em 500 anos. Agora multiplica isso por 4. Tudo isso aconteceu dentro da igreja que você faz parte. O problema é que você acha que o que está acontecendo agora, o que o seu pastor está dizendo agora, é fato há 2000 anos. E a gente está aqui para dizer para você que não é. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Abre um pouquinho a sua mente e que Deus te abençoe. Ou que o princípio, a igreja primitiva é o modelo de igreja. É o modelo que você mentiu, morreu, porra. Mentiu, morreu. Não deu o que tinha que dar, morreu. É, Ananias e Safira. Então, assim, é uma igreja que tem suas relatividades. Calma, né? mulher ficava calada na igreja primitiva. E se fosse orar, tem que meter o véu por causa do anjo. Fica com um anjo de pau. Porra, Anjo de pau duro. Não, é pau, não é... Deu pra ouvir? Põe no microfone. Ah. Cara, Mas o que você falou? Eu não ouvi. Imagina, tem que... Qual foi o... Pau duro. Pau é palavrão? Pau, eu não sei se poderia classificar. Fala o nome do mercado aqui. Pode falar, não é marketing? É chulo, é o termo chulo. É o termo chulo. Chulo. Pênis, erections pênis. Erectus. Que é Pênis no ereto. latim. Chibata dura. É o maior mercado. Um oferecimento, mercado Chibata. Isso aqui é, gente, esse aqui é um momentinho machista, sabe? Aquele momentinho que a gente volta a ser a gente escroto, desculpa, tá? Mas não. O que eu tô explicando aqui é texto, é Bíblia, Não, tá? Isso sim. Texto bíblico tá dizendo que a mulher tem que usar o véu por causa do anjo. Sei lá. É Novo Testamento, né, meu? Tem um anjo ali que tá olhando, tô sem véu, fiquei de pau de pênis ereto. Porque, não, calma, Joe. A galera acha que o que você está falando é tipo uma brincadeira. Mas não é não. De fato, o motivo das pessoas recriminarem tanto as mulheres naquela igreja é de fato o olhar do homem. E sempre foi. Sim. E continua sendo. Sim. Isso é uma cultura do estupro. Que acontece na sua Bíblia. Quando você pega o Paulo falando para a mulher ficar com os cabelos cobertos, é porque naquela época o cabelo era uma forma de ser... Não, continua sendo, né? Que hoje a gente tem mais que cabelo para ver, porque tá tudo tranquilo. Então, o homem vê a mulher descoberto o cabelo, isso excitava o homem. Então, o que o pastor fala? Cobre, porque eu preciso pregar aqui, Naquela e não tem condições. Quer dizer, o pastor é um animal doente que não consegue ver uma mulher... E é a mulher que tem que mudar de comportamento pro cara não ser Você um diria que era o escroto. X-vídeo da época, o cabelo solto? Com certeza, é o X-Vídeos da... Era o Emanuele, da igreja premotiva. Né? Sabe que eu namorei com ela durante algum tempo, quando eu era Todos adolescente. nós. Eu Mas casei. eu tive que terminar porque o relacionamento tava ficando abusivo. Mas peraí, eu tava falando um negócio interessante e desvirtuou. Perdi desculpa. Tudo bem. Eu acho que é basicamente isso que a gente queria passar mesmo, uma introdução do que somos, né? Como surgimos, o que é o Inadequados, o que é a igreja da garagem, qual é a teologia que a gente segue. Exatamente. Eu acho que ficou meio claro. Eu vou passar um resuminho para quem não perdeu. Já tem resumo. Nós somos inadequados. Por quê? Comparado à igreja tradicional, nós somos inadequados. Ponto final. Inadequados e igreja da garagem são coisas diferentes, são duas coisas distintas. Nós somos a favor dos movimentos sociais, como MST e como muitos outros estão aí. Estamos dispostos a acolher, né? Sem descrição nenhuma, sem precisar de interrogatório. Tudo. mas- De zebra até gente. Isso, mas é uma coisa meio assim. Mas então na garagem pode. Tá fechado com a chave, né? São os momentos Só um minuto, importantes, gente. né? Joga a chave pra alguém, pô. Eu nem sei onde tá a chave. Só Jesus mesmo, né? Precisamos de gente disposta a se envolver na obra com a gente, na obra, né? Que é uma coisa crente que é isso, Todo né? mundo é pedreiro aqui. A nossa teologia não é uma teologia inclusiva, até porque a gente
É ridículo. Essa... Tem que explicar sobre teologia inclusiva, é uma coisa louca, né, Rafa? Mas ela repensa... Não que a teologia inclusiva seja louca, né? Mas ter uma teologia inclusiva... Toda teologia tem que ser inclusiva. É pra pessoa, pô, é pra gente. Exatamente. Nossa teologia não é mais repensa a igreja constantemente. A gente está sempre repensando. É um favor que a gente faz à humanidade repensar a igreja todo dia, né? É um favor que a gente faz à coerência. Exato. E para fechar, participe dos nossos grupos de WhatsApp da garagem. Você vai receber o link e vai poder participar toda semana comigo, com o João ou com o João Berlofa. E se você estiver no Rio, Mogi, ou Campinas ou próximo, participe com a gente também presencialmente. Vai ser muito legal, vai ser muito importante. É isso, vamos fechar? Deixa eu... Calma que eu... Eu fui abrir a porta pra minha digníssima que tá chegando aí. Primeiro episódio do podcast. Cara, eu queria primeiro parabenizar a ideia, que eu acho que foi da Ju. Em memória de Em mim. memória de mim. É um maravilhoso. brinde, né, cara? É um brinde. Que eu não sei se... Inclusive, se vocês sabem, aqui em Mogi, a nossa ceia é com brinde. A gente faz a ceia com brinde. A gente coloca a mesa com vinho, cerveja, refrigerante, suco, água. Ninguém cada um bebe refrigerante. Cada um serve. O último refrigerante ficou fechado. A gente faz um brinde porque é de fato o que Jesus pediu a ele. Sim. Jesus não pediu um ritual. Jesus não pediu um dogma. Jesus pediu em memória, Façam um brinde. isso em memória de mim. E não só um momento, mas um estilo de vida. Porque ele tá falando do pão e do vinho, que era um alimento cotidiano, do dia a dia. O café com pão. Vinho alcoólico, né? Tipo, Vinho porque tem gente que acha que vinho não era alcoólico naquela época, né? Vamos falar disso mais pra frente. Ah, A gente tá jogando um monte de... É alcoólico, João. Pô, você encheu o furico de biotônico Fontoura, você vai reclamar do Furico. vinho, pô. Não, furico. Não, agora eu vou fazer uma confissão grave antes de terminar esse... Ih, lá vem, agora Caiu, o pastor caiu. Jovem, quando eu era jovem, eu participei de um evento da Neuza. Neuza Etioca. Neuza Ipioca. Ipioca. E ela ensinava a você deixar do lado da sua cama o suco de uva e o pão, porque você tinha que tomar todo dia de manhã pra você ter uma vida boa. Você tinha que fazer em memória. Só que o suco de uva não fazia com vinho. Não, era suco, né? Era muito A atualização. Neuza Etioca falava uma vinho. O Ed René não pode atualizar a Bíblia. Mas a Neuza pode. A igreja evangélica brasileira que coloca suco de uva no lugar do vinho pode. Eu fiz isso por um tempo, depois era caro, né? Eu era jovem, não tinha dinheiro pra ficar comprando aquele Suco Aurora, né? Suco Aurora. Porra, o Caetano só dá uma desse. Olha, eu tô batendo aqui, mas não tá fazendo. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio. Não, pode deixar de eu tô aqui. Era brincadeira, vocês acharam, né? Decanta lá. Tem uma indicação, né? Pra você fazer? Finalizar com um quadro indicação. O próximo episódio, esse aqui é o primeiro, tá? O próximo eu tenho certeza que vai estar melhor. Eu te garanto, tenha paciência. Onde nos encontrar, informar os arrobas dos pastores, principalmente o meu, que eu sou famoso na internet. E é isso, o quadro. Agora, qual é o problema? Problema não. Eu vou ser sincero, eu não pensei em nenhuma indicação para esse primeiro. Eu tenho. Mas, se a gente está falando dos inadequados... Isso. Simples. Nosso podcast. Por favor. Principalmente. Tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem de conteúdo até hoje... Tudo não, tem muita coisa que ainda não tá lá, mas tem muito conteúdo no Spotify, Inadequados. A gente tá colocando alguma coisa no YouTube, mas vai começar melhor agora. Mas no Inadequados, no Spotify, você vai achar tudo lá. Muita coisa. Muita coisa que a gente é perguntado semanalmente. É só o cara entrar lá que ele vai achar 1 hora, 2 horas. Eu realmente quero fazer um momento, pegar todas as nossas plataformas Inadequados, garagem, minha... Juntar tudo que a gente tem no YouTube, no Spotify, lives... Não, porque é conteúdo, mano. Mano, se não der mais de 1000 horas de conteúdo, eu paro... Tem mais de 1000 horas de conteúdo. Pensa num tema aí, pensa num tema da sua fé, pensa. Tá falando. Pensou? Tem. Eu juro que tem, eu juro que tem. Eu juro que tem. É só procurar direitinho. Tá fácil de achar? Não Eu tá. quero que o Bolsonaro morra, se não Tem. tiver. Não, mas tem esse... Ah, tá. É que esse conteúdo tem também. Então a gente vai deixar de indicação o nosso podcast, vai lá. Mas vai lá até lá embaixo, você vai achar de tudo lá. Nossa. De tudo que é conteúdo do inferno, demônio, toda vez pergunta pra gente. Nossa. Salvação, homossexualidade, batismo,
Tem o meu podcast, que são 88 episódios, mano, no Spotify. Ninguém tá falando disso? Ninguém tá falando que o Berlofa tem 88 episódios no Spotify, com começo, meio e fim. Negro nessa... E que nunca ganha R$1 com A gente tem que gravar um monte de. A gente tem que gravar um monte de episódio ainda. Indica no outro. Indica no outro. Eu vou trocar agora a blusa. Você vai trocar a camiseta. E eu não vou. E o John vai ficar com a mesma. Ficar mesmo. Vamos falar as arrobas então? O meu tá Rafael Ale 019. Não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você fala outro agora. Ju, você escreve um arroba. Não, precisa Eu ver. aceito. Rafael Ale 019. Isso é arroba de pastor? Isso não pode, cara. Zero Vê lá o de- Malafaia como é que ele fala. Rafael arroba gatinho manhoso. Vê É lá. MSN agora? Vê É o MSN. Malafaia. É tipo o chorão do Charlie Brown 013, o meu é 019. No próximo, no episódio 2, vai ter um arroba novo. Se não tiver arroba novo, não é mais pastor. Tá Tem que desconsagrado. ter arroba novo. Tá desconsagrado. Ele colocou PR John Souza. Claro, pô. Mas ó, o próximo episódio não vai ser agora, porque nós vai gravar um monte. No próxima vez que nós for Mas já, no próximo ele vai falar um arroba novo. O meu é arroba Pastor Berlofa. O do John. Arroba PR John Souza. O do Rafa, por enquanto, é arroba... Rafael Ale 019. Mas é muito ruim. Coisa horrível. E você que tá assistindo agora, você vai ver que já mudou. Porque foi ordenado aqui. E vai ser esse aqui que tá passando na sua tela. Esse é o arroba do Rafa novo, tá bom? Esse é o arroba dele. É assim que eu quero. A Juliana já tá procurando ali. Obrigado. Tô dando um bom arroba pra ele. Gente, Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Ô, brinde! Em memória dele. Em memória